Que o Senhor nos fortaleça na sua paz, nos ampare. Lá no quadro, o nosso tema é livre, porque nós estamos em Belém do Pará, cuidando do nosso pai, que não está bem. Já é um senhor de 81 anos. Quando vimos lá a nossa escala, nós ligamos para o responsável, ou melhor, mandamos um e-mail para que ele mudasse então o dia, se fosse possível. E quando vimos depois, lá estava o nosso nome para o dia 22 hoje, com tema livre. Mas, graças a Deus, o tema é livre. Porque hoje eu tentei estudar todo o tema possível para a noite de hoje e não absorvia nada. Mas alguma coisa estava também me intuindo para aquilo que nós vamos ter que falar, porque nós estamos nos aproximando, como disse a leitura, de preparação dos problemas e momentos mais difíceis que a humanidade vai ter que enfrentar. Que Jesus, na noite de hoje, nos ampare, nos fortaleça e abra cada dia a nossa consciência, porque Kardec teve a coragem de perguntar para os espíritos: aonde estaria então as maiores lições para o homem na terra? De advertência, sabendo que ele na terra é transitório, porque quem nasce hoje já pode pensar na morte, porque vai morrer um dia. Infelizmente, nós ainda temos uma consciência materializada, pensando na eternidade no corpo. Mas vem a fatalidade biológica da morte e nos ceifa, para então mostrar a eternidade da vida. E então, se tudo que Allan Kardec perguntou, e aonde estavam então escritas as leis de Deus, os espíritos responderam que estava em cada consciência. Mas quando essa consciência tivesse a consciência de quem é o ser na terra, porque às vezes reencarnamos e desencarnamos insensíveis e nem percebemos até a própria desencarnação. Naquele acidente que houve lá com aquele casal de idosos, que eles tinham comemorado 50 anos de casamento, eles estavam simplesmente conversando, viveram momentos felizes de felicidade e estavam ali simplesmente caminhando. Talvez até agora aqueles espíritos não tenham a consciência que desencarnaram, ou de repente, quem sabe. Mas antes daquele acidente, tinha também duas pessoas que viram o carro em alta velocidade e desceram. Não era o momento deles, mas era o momento daquele casal que se foi. É assim que acontece na nossa vida diária. E então, eu cheguei aqui, a Judite me deu um livro, e eu abri, e caiu a lição 39 do livro, Caminho, Verdade e Vida, para a lição dos dias atuais. Entra e coopera. E ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, que queres que eu faça? Respondeu-lhe o Senhor: levanta-te e entra na cidade, lá te será dito o que te convém fazer.
Alguém se lembra dessa passagem aqui em Atos, capítulo 9, item 6? Foi justamente quando Saulo de Tarso se depara com a figura luminosa de Jesus. Ele que foi um grande perseguidor daqueles que seguiam Jesus. Aí Emmanuel, através de Chico, desdobra a lição que é justamente o tema da noite de hoje. Que quando entramos na casa espírita, devemos cooperar. Mas saber cooperar, saber entrar e saber sair, cooperando depois da casa espírita. Diz Emmanuel, esta particularidade dos Atos dos Apóstolos reveste-se de grande beleza para os que desejam compreensão do serviço com Cristo. Infelizmente, principalmente os espíritas, não estão compreendendo o verdadeiro trabalho com Jesus. Nós estamos trabalhando para Ele ou com Ele? O que é que estamos fazendo na casa espírita? Porque quem tem consciência do que é este local, entra já cooperando desde casa. E esta casa é simplesmente aquela que em qualquer lugar que você estiver no planeta Terra, nós temos que diminuir essas guerras humanas que estão cada dia medrando no interior de cada um. Porque a lição nos pede pacificação, mansuetude nesses momentos graves, principalmente pela nossa onda mental. E me recordo, quando André Luiz, depois de desencarnado, orientado, esclarecido e consciente, voltou à Terra com os mentores espirituais, mas antes, ele percebeu uma luz no meio da escuridão que é o planeta Terra, infelizmente. Mas havia algumas luzes. E ele perguntou aos mentores, o que são aquelas luzes? Vamos lá, que vamos te mostrar. E chegando, era simplesmente um barraco de fundos. Algumas pessoas estavam trabalhando e orando. E no Natal que nós passamos agora, de 2017 para 2018, os Espíritos dizem que quando a vibração da Terra melhora, é porque é justamente a visita que vem fazer Jesus mais perto de nós. Por isso, às vezes, ficamos um pouco mais mansos, um pouco mais pacíficos. Dizem também os Espíritos que ele sai daqui em lágrimas, porque a cesta de amor que ele quer encher é escassa, porque a colheita, infelizmente, é paupérrima. Se o mestre aparecer ao rabino apaixonado de Jerusalém, no esplendor da luz divina e imortal, se lhe dirigia palavras diretas e inovidáveis ao coração, por que não terminou o esclarecimento, recomendando-lhe, em vez disso, entrar em Damasco, a fim de ouvir o que lhe convinha saber? É que a lei da cooperação entre os homens é o grande e generoso princípio com o qual Jesus segue de perto a humanidade inteira pelos canais da inspiração. Como esses canais da nossa inspiração, eles estão enferrujados, cheios de teias de aranhas, porque nós temos dificuldades de assimilar qual é a nossa verdadeira missão aqui na Terra. Quando tomarmos então consciência do que é laborar, dentro e fora de qualquer meio religioso,
nós vamos então entender que nós nunca estamos sozinhos. Disse Joana de Ângeles, raramente nós estamos sozinhos. Porque se a gente pensa, existe também um pensamento extrafísico, que pelo nosso pensamento, nós atraímos estes seres, para que possamos então, através da inspiração do olhar, da audição, do verbo e das mãos calejadas, deixarmos a marca de Jesus através do nosso procedimento naquilo que estamos fazendo. No tempo que eu era do Centro Espírita André Luiz, tinha uma senhora que chegava às 17h30. Ela tinha 92 anos. Ela ia lá no banheiro, trazia a flanela, que ela mesmo trazia de casa, molhava, pegava uma garrafinha de álcool e limpava banco por banco, mesmo já tendo uma pessoa que ganhava o pão de cada dia para fazer esta missão. Mas ela vinha com meia dúzia de rosas, colocava em cima lá da mesa, para que depois de 30 minutos começassem os trabalhos. Quem poderia imaginar que aquela senhora tão insignificante, porque só se destaca aquele que está à frente, ou tem algum poder, ou é um líder, não é? E que tem um pouco ou maior de responsabilidade, aquela mulher é insignificante para a casa espírita. Ela entrava e cooperava sem ninguém saber. Depois da sua desencarnação, manifestou-se um espírito e ela estava ao lado também desse espírito. E esse espírito narrou o que aquela mulher fazia na insignificância dos olhos carnais daqueles que frequentavam a casa. Ela aplicava passe nos bancos. De suas mãos saíam luzes, tirando as impurezas dos encarnados que iam sentar ali, ou então da atividade da noite passada. Aquelas rosas que eram insignificantes porque eram pequenas, o seu recurso não dava para comprar uma dúzia. Daquelas rosas saíam luzes para a atividade cooperativa da noite de hoje. E um vidente estava narrando como esse espírito estava se apresentando naquela noite. Era só luz, pela sua bondade, porque ela sabia entrar na casa espírita e sabia sair. O mestre ensina aos discípulos e consola-os por intermédio deles próprios. Quanto mais o aprendiz lhe alcança a esfera de influenciação, mais habilitado será para constituir-se em seu instrumento fiel e justo. O que foi que a Judite leu ainda há pouco? Que nós encarnados, nós temos que aumentar a luminosidade da terra. E como eu disse ainda há pouco, que continua obscura. Mas como isso? Através da nossa convivência fraterna, que está infelizmente heterogênea, cada vez mais distante. Nós estamos mais agressivos, infelizmente. Nós estamos perdendo a paciência, porque o planeta Terra está impaciente. Nós estamos numa tormenta que não conseguimos aliviar a tormenta dos outros. E quando, uma vez, numa palestra eu disse mais ou menos isso, uma senhora disse: nossa, Paulo, como é que você tem a coragem de falar que nós estamos em tormentos? Eu digo: você já leu o Evangelho segundo o Espiritismo? Ou até a Bíblia? De vez em quando eu leio. Compreendeu? Eu leio. Digo: foi por isso que a senhora não compreendeu. Porque se a gente pegar o Evangelho segundo o Espiritismo,
A gente vai ver o tratado de psicologia que ali tem, um tratado de uma introspecção que a gente vai conhecendo, que está nos dando a dica. O que foi que nos disse Jesus há 2018 anos atrás? Que no mundo só teríamos aflições, que o ranger de dentes chegaria, e a gente lê e não percebe que o momento chegou, e vai chegar muito mais, porque na terra tem que haver essa reforma, porque nós temos que jogar tudo que não presta, que temos dentro de nós, para fora, e vamos ter que repartir entre irmãos. Olha a palavra irmãos. Mas estamos convivendo com adversários. Eu não percebia que tinha essa lição, Paulo. Então, releia, leia, releia, estude e medite sobre o Evangelho. Por que Jesus nos ofertar uma advertência difícil para os dias atuais e os dias que passaram? Amai-vos uns aos outros. Pior ainda, ele ainda pede: amai os vossos inimigos. Como é que a gente consegue amar? Se a gente deseja a pena de morte, porque o bandido matou meu pai, a minha mãe, a minha filha, perdoar? Nunca! Por isso que Divaldo Franco respondeu a uma pergunta que lhe fizeram: Divaldo, a partir de quando que vai começar esse planeta que se fala tanto de regeneração? Sinais, lá para 2050, fagulhas. Mas antes disso, por quê? Porque o planeta Terra está passando por momento de depuração, e vai ser dolorida. Quem foi assistir essas conferências que esses oradores renomados fizeram aqui em Brasília, pode muito bem observar o que eles disseram. Momento de transformações dolorosas. Então a nossa inspiração, ela tem que ser consciente. Por quê? Porque diz muito bem Francisco de Assis: Senhor, fazei de mim instrumento de vossa paz. Observaram uma coisa? Ele não era instrumento do bem ainda não. Ele estava pedindo para ser instrumento. Fazei de mim um instrumento de vossa paz. Porque para ele sair de casa, ele brigou com o pai dele. Cresceu nele uma repulsa, ódio, tudo. Quando ele tomou consciência, quando ele entrou verdadeiramente na casa de Jesus, foi que ele despertou que ele não era instrumento de Jesus. Por isso suplicou: Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz. E onde houver ódio, que eu leve o amor, mas primeiro me faça instrumento. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão, mas me faça instrumento desse ao perdão, para que eu suporte a ofensa. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé, mas me faça um instrumento, que eu possa compreender o que é essa fé, que todo mundo acredita em Jesus e em Deus, mas infelizmente não tem consciência como está andando com Ele, porque Ele veio à terra nos ensinar, através da dor, do sacrifício, como é realmente seguir as leis de Deus, as leis naturais da vida. Nós temos dificuldades, por isso o conflito, a depressão que está cada vez mais alcançando cada um do ser humano na terra. Os religiosos estão entrando em depressão, que lê a Bíblia, o Evangelho segundo o Espiritismo. Por quê? Porque ainda nós não nos conhecemos
porque ainda não conhecemos Jesus. Porque Emmanuel nos fala: se Jesus achou algum descanso, foi em si próprio. Imagine o que é isso. Imagine quando nós estamos atormentados. Como é que a gente vai achar descanso, paz? Como é que a gente vai saber entrar na nossa casa íntima, se nós estamos pegando fogo? Por isso, muitas vezes, disse um orador, o ano passado aqui, que teve convivência esses dias com o Divaldo Franco: nós estamos invernizados, usamos muitas máscaras, por isso a decepção na hora da desencarnação, por isso ficamos presos lá embaixo, quando aquele tem o mérito de ser enterrado, porque há um conflito, há um medo, a nossa insegurança é grande. E eu estava olhando para o estado do meu pai, bastante doente. Papai não chorava, era um homem duro, e agora chora, parece uma criança. Porque às vezes a nossa dureza, ela infelizmente é levada para a gente passar 2 anos ou 3 anos num leito de dor, amarrado numa cama, para a gente se pacificar, para começar a trabalhar aqui a mente, para a gente ficar mais manso, menos agressivo, desaforado, não leva desaforo para casa. A gente não exercita todo dia amar em silêncio, porque a gente provoca logo úlcera, gastrite. Por isso Jesus impactou a humanidade. Por isso foi uma guerra naquela época, quando ele se apresentou o oposto do que aquela humanidade era, como é até hoje. Por isso ele chamava atenção. Os romanos estão matando os filhos de Deus, e Jesus ainda pedia que orássemos por ele. Era o impacto. Impactava qualquer um. Porque Pedro, quando lançou da espada e cortou a orelha do próximo, esquecera da lição de Jesus. Porque se alguém te bate a face direita, Pedro oferece a outra. Se for esquerda, oferece a outra. E ele com a espada de punho: mas Senhor, eles esqueceram dos ensinamentos. É por isso que nós reencarnamos. Porque nós esquecemos de todos os ensinamentos. Por isso as reencarnações sucessivas, para ver se a gente aprende alguma coisa. E quando os espíritos nos advertem, nos melindramos, ficamos aborrecidos, saímos até da casa espírita, esquecemos até Jesus, não aguento mais isso. Por isso o nosso tormento do outro lado. Sabe por quê? Porque Emmanuel, para finalizar, diz o seguinte: Paulo de Tarso contemplou Cristo ressuscitado em sua grandeza imperecível, mas foi obrigado a socorrer-se a de Ananias para iniciar a tarefa redentora que lhe cabia junto dos homens. Olha, por fim, diz Emmanuel, essa lição deveria ser bem aproveitada pelos companheiros que esperam ansiosamente a morte do corpo, suplicando transferência para os mundos superiores, tão somente por haverem ouvido maravilhosas descrições dos mensageiros divinos. Meditando o ensinamento, perguntem a si próprios o que fariam nas esferas mais altas, se ainda não se apropriaram dos valores educativos que a terra lhes pode oferecer. Mais razoável, pois, se levantem do passado e penetrem a luta edificante de cada dia na terra,
porquanto no trabalho sincero da cooperação fraternal receberão de Jesus o esclarecimento acerca do que lhes convém a fazer, como entrar e como sair. Então, meus irmãos, como é que nós vamos para as zonas espirituais superiores? Como é que a gente vai trabalhar com os espíritos superiores? Se a gente não consegue ser humilde para trabalhar entre os homens orgulhosos. O que foi que a manchete hoje mostrou? Que as riquezas estão nas mãos da minoria. Porque os mais pobres estão mais pobres ainda. Vejo o egoísmo ainda imperando na terra. Porque nós não ainda sabemos repartir Jesus. Nós estamos brigando para quem fica lá na frente, lá na fila para vê-lo. E o Papa Francisco, o Chiquinho, como é conhecido, nos deu uma lição de vida esses dias. Quando aquela moça caiu do cavalo, ele quase desce com o veículo em movimento para saber o que aconteceu. Ele poderia muito bem, por ser Papa, dizer: deixa que os seguranças lá, os companheiros dela, vamos embora nós. Ele deu uma lição de vida para todos nós. É necessário voltarmos para ver o que aconteceu com o nosso próximo distante, porque ele estava perto do próximo mais próximo, mas ele se preocupou com o distante. E disse um cardeal esses dias, quando ele veio para Roma, mostramos para ele o quarto que o Papa deve ficar. Ele disse: não, quero ficar num quarto perto do refeitório, onde eu posso estar junto dos meus irmãos, porque esse quarto aqui, essa luxúria, me afasta deles. Veja que eles são. E eu tive uma época numa casa espírita para falar com o presidente daquela casa. Levei quase 3 meses, porque eu falava com Jesus, mas não falava com ele. E quando chegou a minha vez, eu disse: nossa, eu já falei com Jesus várias vezes nesta casa, não consigo falar com o Senhor, porque o Senhor é tão difícil. Ele já me olhou, porque o orgulho já subiu, e eu digo: não adianta o Senhor ficar nervoso, que eu não tenho medo do cargo que o Senhor ocupa, que o Senhor está assim por causa do seu cargo, que o Senhor não sabe exercê-lo. E nós estudamos tanta doutrina espírita e a gente não consegue nem sequer se misturar com aqueles que nem banho tomam. Veio me dar lição de moral aqui, meu rapaz? Eu digo: não, é porque eu sou espírita igual ao Senhor e nós temos que corrigir essas coisas. Porque nós temos que saber entrar na casa de Jesus, porque nós vamos encontrá-lo diferente de nós. Infelizmente a gente não se sensibiliza para o homem que teve no meio das meretrizes, dos doentes, estropiados, viveu com esquizofrênicos, psicopatas, leprosos. E olha de onde ele veio. E quem era ele? Mas infelizmente, a nossa cegueira espiritual não consegue fazer com que todas as noites a gente suplique a esse Jesus, que até na nossa casa tem dificuldade para entrar: Senhor, pelo menos um dia me faça instrumento de consciência de mim mesmo. Porque tem muita gente doente porque está com os braços cruzados. E como disse a lição, como é que nós queremos ir para
os mundos superiores, trabalhar com aqueles anjos de atitudes. Por isso aquela senhora estava do outro lado da vida, uma lâmpada, uma luz, um sol, porque chegava com a sua flanela, o seu álcool, e ia limpar as impurezas espirituais que deixamos na casa espírita, por causa das nossas atitudes. Eu estava ali dentro, num conflito. Digo: Senhor, o burro está aqui, está carregando remédios que você colocou na noite de hoje. Sei que amanhã já estarei dando coice, quando não daqui a pouco, depois da palestra. Mas pelo menos, Senhor, neste momento que eu estou perto dos meus irmãos, me faça pelo menos um instrumento de paz. Mas essa paz não é para falar para vocês, é para que eu diminua o conflito que eu carrego, porque seguir Jesus hoje não é para qualquer um. E os Espíritos dizem: quem conhece Jesus nunca mais é o mesmo, e sofre. Por isso Madre Teresa de Calcutá, olhando para aqueles doutores, para aquelas senhoras da riqueza, mas ao mesmo tempo para os doentes, que até quando ela se deparava com as moscas em cima daqueles doentes, que ela ia lavar as feridas, ela dizia: com licença, minhas filhas. Veja que sensibilidade, pedindo licença para as moscas. Por isso, quando despertou na espiritualidade, ela viu que é entrar no trabalho com Jesus. Para o mundo era um ser insignificante. Para Jesus era mais uma de suas estrelas, como Chico Xavier. Quando ele estava sendo velado, uma médium muito sensível, que tem uma visão incrível, ela pegou um avião e foi direto para ver o Chico Xavier, o corpo. Ela disse: Paulo, você não quer imaginar o que aconteceu. Paulo, aquelas revoadas de pombos, a coisa mais linda, passava perto do corpo do Chico. As luzes se misturavam. Ele estava cercado de entidades, protegendo até o corpo. E dois espíritos conversando do lado de fora. Isso narra depois. Um espírito em uma sala mediúnica. Nós fomos um deles, perguntando: o que é que está vendo na casa daquele que perturbava os nossos trabalhos? Porque nós atormentamos os seres humanos, temos missão aqui na terra. Mas aquele homem desapareceu. A gente tenta se aproximar da casa dele, a gente não consegue. Só é luz, só é luz. E o outro, mais ignorante e esclarecido no mal, ele diz: apesar da maldade que fazemos, o bem daquele homem que a gente queria fazer o mal, fez bem a ele, que a gente não consegue mais alcançá-lo. Imagine o que é isso. Até o corpo de Chico Xavier foi protegido, porque soube trabalhar segurando as mãos de Jesus. Ah, meus irmãos, na lição da noite de hoje, que possamos entrar nesta casa que precisa de tantos trabalhadores, que está aparentemente vazia de encarnados, e precisa das mãos dos encarnados. Núcleo Bandeirante tão grande, nossa casa aqui precisa daquelas pessoas que pensam em Jesus para cooperar em alguma coisa.
vamos fazer alguma coisa, não por Ele, porque Ele já nos ensinou, mas vamos fazer por nós mesmos. Porque sempre eu falo isso, quando a gente entrou por aquela porta, nós estávamos mais vivos. Ao sairmos agora, estaremos mais mortos. Ao dormirmos, ainda estamos na jovialidade. Ao acordarmos amanhã, estaremos mais mortos. Porque se nós analisarmos a nossa decomposição todo segundo, a gente não percebe. A gente só percebe quando a gente sai do corpo e vê a matéria que foi o nosso instrumento de paz ou de guerra. Resta-nos apenas 5 minutos. Em cima do que entrar e sair da casa espírita ou de qualquer lugar, alguém gostaria de fazer alguma pergunta em cima do que nós conversamos? Por que do silêncio? Porque vocês entenderam tudo ou não entenderam nada? Porque quando a gente fala de Jesus, gera um conflito. Sabe por quê? Porque a gente vai buscar lá no porão da nossa consciência o que nos falta fazer. Vou perguntar mais uma vez. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta em cima do nosso singelo tema? Quero dizer a vocês que este ano de 2018 vamos precisar trabalhar muito mais. Disse um Espírito esses dias, a nossa intimidade. Porque não podemos cansar agora e desistir agora. Temos que fazer alguma coisa. Por que aquela modelo mirim abraçou o suicídio? São os conflitos da alma. Porque um senhor de 92 anos estava no asilo e disse: eu aqui agrado os meus irmãos com a minha poesia. Desdentado, mas feliz, isolado da família, mas consciente que aonde ele entrou e está, pode fazer alguém feliz. Por que existem telefones esperando por ligações de pessoas que se dizem sozinhas para pedir auxílio? Me ajude, estou precisando de ajuda. Eu sou infeliz, triste, depressivo, melancólico. Aí é que a voz daquela moça ou daquele rapaz suave começa então a embalar para que haja um pouquinho de paz, de sossego. Meia hora depois volta o conflito. Por que será? Eu que estou falando aqui para vocês, posso dizer, tenho conflito todos os dias. Mas sabe por quê? Porque ainda não sei viver o que viveu Jesus. Quando ressuscitado, entrou naquela sala e disse: a minha paz vos deixo, a minha paz vos dou. Ele estava todo estigmatizado pelo seu assassinato. Porque os discípulos levaram um susto e não analisaram por que daquelas palavras: a minha paz vos deixo, a minha paz vos dou. Porque às vezes até para a gente conquistar a nossa paz, nós temos que nos deixar se crucificar. E repito, entrar com Jesus na casa espírita ou no planeta Terra
e sair da casa espírita ou de qualquer meio religioso ou da terra, só depende de nós. E para encerrar, vamos só falar para todos nós. Gostaria de repetir comigo? Vamos lá. Senhor, fazei de mim um instrumento de tua paz, porque até então ainda não sou, mas posso vir a ser, para um dia ser feliz, e que assim seja.